Fala galera, tá começando mais um Dogma Central e no vídeo de hoje a gente vai discutir sobre essa garota de cabelos ruivos, de cabelos loiros, de cabelos castanhos, de cabelos ruivos, de cabelos loiros, de cabelos castanhos, de cabelos ruivos, da cor que você desejar. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ela, a Asuka. A partir de agora nós iremos conhecer um lado da Asuka que talvez poucas pessoas conheçam. O lado apimentado dela, desde o lado até o mais carismático possível que a gente possa achar nessa personagem. Então segura aí na protona, mano, e roda a intro aí, mano. Roda, manda. Asuka Langley Suryu. Esse é o nome dela. Ei, maravilha! Tem 14 anos de idade e é a piloto designada para pilotar a unidade Evangelion 02, a unidade vermelha. E pela cronologia de pilotos, a Asuka é o segundo piloto. Sua primeira aparição no Evangelion é no inesquecível episódio Asuka ataca. Lá, Shinji, o Toji e o Kensuke tem a chance de conhecer essa garotinha que vem a ser no futuro um personagem super icônico do Evangelion. Ei, que maravilha! E como ela não podia deixar de esperar, logo que a Asuka já aparece no anime, ela já começa, desfilar o seu estilo todo pimenta doce que ela tem. A Asuka é um dos personagens mais irritantes que tem dentro do anime. E é claro que isso também é uma questão de gosto, mas que ela é um personagem bastante irritante, ela é muito. Olá, Misato, como vai? Meu Deus, menina, como você cresceu! E como? E não estou só mais alta, engordei também. Mas todo esse perfil que ela tem um motivo por ela ser assim. Não é uma coisa que simplesmente surgiu do nada. Mas vai escutando que a gente já chega lá, tá? Segura aí que a gente já chega lá. A nacionalidade de Asuka não pode ser definida como alemã ou japonesa. Sabe por quê? Porque nós podemos definir ela com 3 nacionalidades distintas: americana, alemã e japonesa. Porém, a Asuka passou a maior parte do seu tempo, da sua infância, vivendo na Alemanha e também nos Estados Unidos, intercalando de um lado para o outro. Ela fala muito bem o japonês, mas tem uma dificuldade muito grande para interpretar os kanjis, que são as escritas japonesas. Nós podemos ver isso claramente, que quando o Shinji questionou ela a respeito de ela responder algumas questões da escola, ela não conseguia responder direito não, ela tinha uma dificuldade muito grande. Mas apesar dela ser bastante jovem e de ser tão arrogante assim, ela é um personagem extremamente inteligente. Quando a Asuka estava no seu processo de treinamento para ser um piloto, ela também fez faculdade, cara. Claro, fora do Japão, e ela se formou antes dos seus 14 anos de idade. Se compararmos ela em níveis de inteligência com o Shinji e a Rei, a Asuka está muito à frente. Mas no Japão ela não conseguiu se adaptar muito bem, justamente por causa disso. O kanji dificultava para que ela conseguisse responder algumas perguntas. Mas ela era tão inteligente a ponto de quando ela pilotasse um Evangelho, ela conseguisse ter pensamentos rápidos de batalha. Mas então, nós temos praticamente 2 Asukas. Uma Asuka piloto e uma Asuka humana. Vamos começar pela Asuka piloto. Assim como inúmeras crianças dentro do Evangelion, a Asuka foi recrutada para pilotar a sua unidade quando ela tinha 4 anos de idade, apenas 4 aninhos de idade. Desde então ela começou um processo de treinamento que se estendeu até seus 14 anos de idade, intercalando entre os Estados Unidos e a Alemanha também. Diferente do Shinji, que praticamente tem medo de entrar dentro de um Evangelion, a Asuka é diferente. Ela entra mesmo, ela peita, mano. Com ela não tem brincadeira não. A Asuka aceita que ela é um piloto de um Evangelion, ela aceita essas condições. Podemos então colocar nesse perfil que ela é um soldado exemplar que quer cumprir o seu dever, mas ao mesmo tempo ela quer cumprir para ela mesma. E aí que começam as primeiras divisões dela como piloto para os outros pilotos do Evangelion, cara. Certo? Cada um tem uma intenção em si. Mas a Asuka já tem as próprias intenções dela. Isso diferencia muito mais também pela personalidade dela. E durante um bom tempo em sua infância, o tutor dela foi o Kaji. E tempos em seguida depois, ela conheceu a Misato. Ela tinha uma amizade muito boa com o Kaji, mas tanto a amizade quanto era boa também teve um outro grande problema. A Asuka acabou se apaixonando platonicamente por ele. Esses detalhes mais humanos entram em seguida à frente,
Vamos só terminar essa parte dela como profissão de piloto mesmo. Pra vocês terem uma ideia, a sincronização dela com o Evangelion é a mais alta de todas, abaixo do Kaoru, claro. Já porque também, né, o Kaoru, ele pode controlar o quanto ele sincroniza. Mas a Asuka é, sem dúvida, o piloto que tem a maior sincronização do Evangelion. Ela mantém esse ranking até o final. O Shinji vai ali, sabe, tentando acompanhar ela até chegar no ponto. Mas, cara, ela conseguiu segurar a sua sincronização até aonde ela era piloto da Unidade 02. Sua sincronização é bastante alta, mas não é só isso também. A Asuka é muito boa para pilotar um EVA. Se não fosse por alguns probleminhas dela, a Asuka teria tudo para ser o melhor piloto da unidade. Agora vamos para a nossa segunda Asuka, que é a Asuka humana. Vamos tentar entender e analisar um pouco o lado humano dela também. O que predomina são os conflitos psicológicos, não é? Cada um do seu jeito, cada um sendo humano da sua maneira. O Shinji é introspecto, a Rei é mais introspecta ainda, e a Asuka é o oposto de todos eles. A Asuka é a diferença deles. A Asuka é extremamente arrogante. Ela confia demais em si mesma, menosprezando outras pessoas. Mas vocês vão ver que ao longo das coisas, tantas coisas negativas que ela tem lá do pessoal dela, que também tem algumas coisas negativas que é para alguns personagens, mas que para ela também é uma coisa muito positiva. Ela também tem um pouquinho de megalomaníaca, sabe? Ela se acha muito mais superior às outras pessoas. Ela se acha um piloto muito melhor do que qualquer piloto de um Evangelion. E ela quer resolver tudo sozinha. Não desmerecendo a habilidade dela, mas resolver tudo sozinha também, né? Meio complicado. E acompanhado de sua arrogância, a Asuka também não aceita opiniões alheias, principalmente sobre ela. E quando ela se enturma junto com o Shinji, a Rei e o resto do pessoal, ela começa a desenvolver uma espécie de ciúmes que chega até a ser doentio, cara. Ela também é muito competitiva. Além de ser difícil aceitar as coisas pelos outros, ela também quer competir contra alguém que ela acha que está competindo com ela. Por exemplo, o Shinji. Ela simplesmente não aceita que um outro piloto esteja acima dela, por algum motivo que seja. Principalmente a Rei, que não dá bola pra ela. E mais o Shinji ainda, cara. E ela faz aquele estilo garota popular da escola, porque quando ela entra dentro do Japão, né? Quando ela vai pro Japão, lá pra ficar na Nerve, e ela começa a estudar dentro da escola do Shinji, rapidamente ela se torna a garota popular da escola. E isso não é novidade, você não vai encontrar isso lá pro final do episódio. Ela já demonstra ser o que ela bem é, logo quando ela aparece, para vocês terem uma ideia. Deixe-me apresentá-la. Esta é a piloto designada para a Unidade 2 EVA, a segunda criança. Asuka Langley Soryu. Tá ok, então com tudo isso a gente pode imaginar o quê? Que ela é um personagem negativo dentro do Evangelho, ela foi feito para irritar. Bom, não é bem assim. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que a Asuka é dessa maneira. Por que ela age desse jeito? Tudo começa justamente no dia que ela foi convocada para ser piloto da Unidade 02. Ainda nessa fase muito criança, ela perdeu a mãe dela e também perdeu seu pai. E ela era muito apegada, muito próxima à sua mãe. A Asuka foi adotada por uma outra pessoa, ficou sobre a tutela dessa pessoa e depois ficou sobre a tutela do Kaji, quando estava em treinamento. Então esse período da sua infância foi muito conturbado. Ela perdeu a mãe, nunca conseguiu superar a perda da mãe dela, e mesmo com outras pessoas do lado dela, ela se sentiu muito sozinha. Ela conseguia se habituar com poucas pessoas, no caso o Kaji e a Misato, mas o Kaji que esteve mais próximo dela. E essa arrogância, essa falta de empatia pelo seu próximo, é um mecanismo de defesa para que ela não demonstre as emoções dela. Porque na realidade ela sente muito, mas muita falta da mãe. E não tem uma noite que ela deixe de pensar na mãe dela. E são raras as vezes que ela não chore pela mãe. E nós temos esse lado humano também. Quando a gente não consegue superar alguma coisa, a gente acaba adotando alguns mecanismos de defesa para a gente se afastar de algumas pessoas. E nesse caso dela, foi a arrogância que ela tem pelos outros. Mas não que ela odeie as pessoas, é uma arrogância defensiva. Ela tem as pessoas que ela gosta, mas como ela não está acostumada a ter esse tipo de sentimento, que é uma coisa muito boa, ela acaba menosprezando, ela acaba afastando outras pessoas. Aí essa arrogância acaba surgindo. Quando o Rei acaba se apaixonando pelo Shinji, por exemplo, não é? Ela quis saber o porquê que a Rei estava diferente.
Então, por quê? Porque a Rei estava apaixonada. E ela viu isso, ela descobriu isso. O Shinji também, como estava meio mauzão lá pelo tal Evangelion. Ela descobriu que o Shinji apenas queria pilotar um Eva para provar pro pai dele, né? Para ele ser reconhecido pelo pai dele. Ela sabe dessas coisas, mas ela trata isso como uma coisa banal para ela. Por quê? Porque ela trata essas mesmas coisas de um jeito diferente. Isso que ela não consegue entender. Mas ela sabe muito bem das coisas. Por exemplo, o Shinji. Quando o Shinji começa a falar com ela a respeito de algumas coisas que ele sente, ela sabe que ele tá mal. Sabe muito bem. Só que ela também sabe o porquê que ele tá mal daquele jeito. E acaba chamando ele de idiota. Mas para ela, aquilo que é uma coisa idiota, que é fácil de entender, ao mesmo tempo também é difícil para demonstrar. E por ela não ter isso, não estar acostumada com esse tipo de sentimentos, ela vê outras pessoas também ter, ela acaba se sentindo que enciumada, porque ela não está acostumada a ver essas coisas. E quando ela ficou junto com o Shinji, né, fez amizade com todo mundo, lá na NERV, que ela começou a ter uma vida, né, entre aspas, ter uma vida de verdade, ela começou o quê? A rejeitar automaticamente essa situação, porque ela não está acostumada com isso. E pilotar um Evangelion é a única coisa que ela sabe fazer. Quando isso foi tirado dela, ela não tinha mais ramo para nada. Ela começou a se entregar a essa angústia que ela tinha dentro dela e a sua sincronização acabou caindo. Chegou uma hora que o Evangelho não conseguia nem mais se mexer, para você ter uma ideia. Quando chega nessas condições, um piloto não pode pilotar mais. Ele é totalmente tirado do programa Evangelho. E quando isso aconteceu, o mundo dela acabou. Ela tentou se suicidar. Agora tem uma coisa nela que não é exatamente um defeito, mas que prejudicou muito ela, que é sobre o seu amor platônico que ela tinha pelo Kaji. É sério. Assistindo o anime, você acha que é uma idiotice, mas não é não. Ela realmente gosta muito dele. E por causa disso, ela começou a ter transtornos antes dos seus 14 anos de idade. Ela queria que o Kaji enxergasse ela como uma mulher de verdade, cara. A Asuka estava naquele contexto. Ela se achava velha demais para ser criança, mas não madura o suficiente para ser adulta. Mas ela queria ser uma adulta. Ela queria que o Kaji visse ela como uma mulher de verdade. Durante o anime, a gente acha que ela tem apenas uma feitiço. Mas não é assim. Ela realmente acaba gostando muito dele. Ela só consegue deixar isso de lado quando ela acaba tendo mais afinidade com o Shinji. E aos poucos ela vai aceitando que o Kaji não quer nada com ela, que o Kaji tá no lugar dele, pô, ele ama a Misato, entende? Ele apenas vai levando essas consequências com a Asuka, entendeu? Ele não leva isso ao lado sério, ele trata isso deixando na dele e ela na dela e vai levando. Ele sabe das suas responsabilidades, mas quando ela começa a colocar na cabeça, quando ela começa a entender e compreender o lado do Kaji, que ele gosta da Misato, as coisas começam a entrar dentro dos eixos. Mas antes disso, foi bastante difícil. Além dela pilotar para provar para ela mesma, né, que é um grande piloto, ela também queria reconhecimento de todos que estavam à sua volta. Mas de todos os pilotos, a Asuka realmente, eu tenho que bater palma para ela, porque ela é incrível. Quando ela pilota um Eva, não é por brincadeira não, ela pilota muito bem, ela vai para cima. Mas como Evangelion, o que importa não é o Eva, né? O que importa são os personagens, é o carisma dos personagens. Normalmente quem começa a assistir o Evangelion agora tem uma afinidade muito grande com a Asuka, cara. Sério, mesmo que Rei seja bem mais, né? No caso, o público massivo seja mais ao lado da Rei, a Rei tem mais fãs, a Asuka, ela tá ali em segundo lugar, se hoje em dia já não chegou a superar. Mas quem começa a assistir o Evangelho tem muito mais afinidade com a Asuka. Por quê? Porque ela é muito mais humana do que as outras pessoas. Ela apresenta defeitos que nós temos, qualidades que nós temos. Como ela deixa muitos lados mais negativos dela florir, a gente acha que ela é um estorvo dentro do anime, você começa a ter raiva dela. Mas sim, vai ter momentos que ela vai demonstrar ser uma pessoa muito boa. Você vai começar a entender o porquê que ela é assim. Mas é uma questão de você conseguir interpretar isso. No End of Evangelion, ela simplesmente brilhou. Só, cara. Simplesmente virou sol. todo o potencial da Asuka nós vimos nesse filme, cara. Incrível isso. Mas a Asuka não seria a nossa Asuka se não fosse pelos seus incríveis dubladores que deu a voz a ela, na verdade. A dubladora original da Asuka, a dubladora japonesa nesse caso, é Yoko Miyamura. Seu reconhecimento por dublar a Asuka é tão grande que até hoje a Yoko ela é lembrada, mencionada, eternizada por fazer esse personagem tão querido, cara.
オーストラリア初の声優ワークショップが始まりますよ。楽しんでくださいね。 E aqui no Brasil nós temos a nossa Fernanda Bulara, que recentemente está dublando a Lara Croft em Tomb Raider. Fernanda é uma dubladora e tanto, mas como eu já tinha dito até no vídeo passado, pra mim o ápice da dublagem dela, a grande voz que ela fez, a grande interpretação que ela fez foi a Asuka, cara. Ela, nossa, cara, demais. E veio dublar, veio receber, veio só bater papo, veio o quê? Dublar. Você tem dirigido, né? Sim, tô dirigindo na SP Telefilme. Na SP Telefilmes. Isso. Alguma série em especial, alguma coisa específica? Ah, lá a gente dirige bastante coisa pro History. Então tem um monte daquelas séries de reality show, Trato Feito, que faz sucesso pra caramba. Todo tipo de reality show a gente grava lá. Aí eu dirijo meio período e trabalho, dublo, e no outro meio período. Uma observação, ok? Uma observaçãozinha. Em Rebuild of Evangelion, não sei se vocês notaram, se vocês assistiram, mas a Asuka lá tá menos, né? Leite azedo do que a Asuka clássica. Já notaram isso? Exemplificando, a Asuka do Rebuild, ela ainda continua sendo arrogante. Mas, cara, ela é apenas a sombra do que realmente é a Asuka do clássico, cara. Eu tive a impressão que no Rebuild, a Asuka, ela está mais madura. Ou amadureceu depressa demais. Mas como é um filme, né, um longa, dá pra dar um descontinho ali, não pegar não. Vai dar de boa. Asuka não é só importante no mundo de Evangelion, mas sim em todo o gênero de anime. Asuka que popularizou o gênero de garotas estressadas com pavio curto e uma língua afiada nos palavrões, pois nunca a palavra baca foi tão utilizada com tanta maestria. Na versão brasileira foi alterada para idiota por motivos óbvios. Bom, gente, isso é tudo. Me desculpem ou me perdoem se deixei de falar alguma coisa da Asuka, tudo bem? Cara, na verdade é muita coisa para falar sobre ela, então eu praticamente mastiguei e resumi da melhor maneira possível, beleza? Então se gostou, dê um like nervoso para nós, compartilha aí nas milhares de redes sociais que tem via internet galáctica, tem a página também do canal, Dogma Central. Eu fico por aqui e fui!